O coração de um jovem. Parte 3. Terceiro dia do mês fogo inferior, nono mês, 4:35. Seu destino era um hall de treinamento que ocupava um andar inteiro da torre. Normalmente, este lugar estaria cheio de calor e atividade dos soldados. No entanto, era cedo, então não havia ninguém. O hall vazio estava em silêncio. Os arredores eram feitos de pedra, o que fazia os passos de Klimb ecoarem excepcionalmente altos. As lâmpadas mágicas com luz contínua iluminaram bem o ambiente de treinamento. Dentro do hall, havia peças de armaduras presas a pilares de madeira e bonecos feitos de palha, para servir como alvos na prática do arco e flecha. Todos os tipos de armas embotadas estavam penduradas na parede. O treinamento deveria ter sido conduzido do lado de fora, mas havia uma razão pela qual isso era feito em ambientes fechados. O Palácio de Valência situa-se dentro do Castelo Rolente. Portanto, ter soldados treinando do lado de fora, onde embaixadores e partidos diplomáticos pudessem vê-los, seria rude. Assim, vários halls de treinamento internos foram construídos dentro das torres. É verdade que ter soldados fortes e orgulhosos treinando em público poderia ser usado para impressionar durante as negociações diplomáticas, mas o rei não gostava desse tipo de coisa. Para ele, o reino era uma nação que deveria mostrar seu lado gracioso, elegante e nobre aos convidados estrangeiros. Dito isso, alguns treinamentos ainda precisavam ser realizados ao ar livre. Em tempos como esses, os soldados tinham que fazê-lo secretamente em esquinas, ou em campos fora do castelo ou mesmo inteiramente fora da capital. Klimb entrou silenciosamente no hall, como se estivesse atravessando um bloco de ar frio, e começou a se aquecer em um canto. Depois de cerca de meia hora de alongamento, o rosto de Klimb já estava em um tom incomum de vermelho. O suor escorria em sua testa e ele soltou baforadas de ar quente enquanto se esforçava. Klimb enxugou o suor e se aproximou do cavalete com armas. Ele pegou uma espada de treino pesada e sem fio com sua mão recém-empolada e calejada. Então ele sentiu seu peso, certificando-se de que se encaixava bem em suas mãos. Depois disso, ele encheu os bolsos com placas de metal e as prendeu no lugar, garantindo que não caíssem. Depois de prendê-las, suas roupas agora pesavam tanto quanto uma armadura completa de placas. Armaduras completas de placas não encantadas eram resistentes, mas muito pesadas, e as articulações também restringiam a amplitude de movimento. Portanto, Klimb deveria ter usado um conjunto de placas para praticar, pelo realismo. No entanto, Klimb não queria usar uma armadura de placas cheias apenas para treinos regulares. Além disso, ele sabia que a armadura branca que recebera não era adequada para treinamento. E, no fim, optou pelas placas de metal como um substituto. Ele agarrou com força a espada, que era maior que uma espada longa, e adotou uma posição alta. Então começou a balançar para baixo, expelindo sua respiração quando o fez. No momento em que a arma de treinamento atingiria o chão, ele a segurou, impedindo-a de atingir o chão, e então a trouxe de volta novamente enquanto inspirava. Ele lentamente aumentou a velocidade de seus balanços, seus olhos fixos no ar na frente dele, sua mente focada no treino. Ele repetiu esses movimentos cerca de 300 vezes. O rosto de Klimb parecia não ficar mais vermelho, e gotas de suor escorriam por suas bochechas. Sua respiração estava quente, como se para retirar o calor acumulado dentro de seu corpo. Klimb tinha passado por um árduo treinamento como soldado, mas o porte desta espada ainda era pesado para ele. Controlar a velocidade da espada para evitar que ela batesse no chão exigia considerável força do braço. Após a 50ª repetição, os braços de Klimb começaram a dar cãibra, parecia que estavam gritando de dor. O suor escorria pelo seu rosto em um dilúvio. Klimb percebeu que estava no limite. Mesmo assim, ele não pretendia parar por aqui. E então? Não acha que é hora de dar uma pausa? Um terceiro o chamou. Klimb se virou rapidamente. Lá ele viu uma figura masculina entrar em seu campo de visão. Não havia melhor palavra para descrevê-lo do que poderoso. De fato, ele era um homem que parecia um pedaço de aço forjado. Seu rosto firme como uma rocha enrugou, e as linhas de expressão assim produzidas o fizeram parecer mais velho do que sua idade real. Seus músculos firmes provavam que ele não era uma pessoa comum.
Não havia soldado no reino que não pudesse reconhecê-lo. Stronov-sama. Era o capitão guerreiro do reino, Gazef Stronov. Ele foi saudado como o homem mais poderoso do reino e um guerreiro que ninguém nas nações vizinhas poderia rivalizar. Seu treinamento será em vão caso não descanse. Não faz sentido se esforçar demais. Klimb abaixou a espada e olhou para os braços que tremiam incontrolavelmente. O senhor tem razão. Eu exagerei um pouco. Gazef rodeou os ombros com o agradecimento inexpressivo de Klimb. Se realmente entende, então não me faça continuar repetindo sempre que te vejo treinando. Quantas vezes já fez isso, afinal? Eu sinto muito. Gazef deu de ombros novamente quando Klimb fez uma reverência. Este vai e vem repetiu-se entre eles inúmeras vezes. Em circunstâncias normais, os dois deixariam as coisas e se concentrariam em seu próprio treinamento. No entanto, hoje foi diferente. O que me diz, Klimb? Vamos treinar uma rodada ou duas? A expressão normalmente vazia de Klimb foi jogada em desordem quando ele ouviu Gazef dizer essas palavras. Eles haviam se encontrado aqui no passado, mas nunca haviam cruzado as lâminas. Essa foi uma regra tácita entre eles. Isso porque não lhes fazia bem praticar juntos. Ou melhor, havia méritos em fazê-lo, mas eles eram superados em muito pelos deméritos. Atualmente, o reino estava dividido em facção real e facção nobre, a última era composta por uma coalizão de 3 dos 6 grandes nobres da nação. A luta pelo poder entre elas deixou a situação do reino precária. Alguns até sentiram que a única razão pela qual o país ainda não havia desmoronado era por causa de suas guerras anuais com o Império. Sob essas circunstâncias, o braço direito do rei, o capitão guerreiro, Gazef Stronov, não poderia ser derrotado. Por exemplo, se ele fosse derrotado, isso daria à facção nobre um amplo material para criticá-lo. Quanto a Klimb, sofrer uma derrota grave faria com que os nobres não permitissem que ele defendesse o corpo da princesa Renner. Muitos nobres repugnavam o fato de um soldado de origem nebulosa como Klimb foi autorizado a ficar ao lado da princesa, ainda mais sendo descomprometida e tida como a portadora de uma beleza ímpar. Devido às circunstâncias acima mencionadas, nenhuma das partes poderia se dar ao luxo de perder. Mais do que isso, eles não podiam permitir que os outros vissem suas fraquezas e dessem a seus inimigos uma abertura para explorar. Ambos eram de nascimento comum, e por isso tinham que ter muito cuidado em tudo o que faziam para não causar problemas aos seus mestres. Sendo esse o caso, por que Gazef decidiu quebrar essa regra tácita? Klimb olhou para os arredores. Dificilmente seria por não ter mais ninguém por perto. O castelo era uma área densamente povoada. Certamente alguém estaria observando de longe ou espionando-os das sombras, mas ele não conseguia pensar em nenhum outro motivo. Klimb não tinha ideia se era por uma boa ou má razão. Ele estava confuso e chocado, mas não expressou em seu rosto. No entanto, a pessoa diante de Klimb era o guerreiro mais poderoso do reino. Embora a consternação momentânea de Klimb pudesse ter passado despercebida por uma pessoa comum, a pessoa à sua frente percebeu e respondeu: ultimamente, tenho sentido minhas habilidades enferrujando. Portanto, eu queria treinar com alguém que pudesse durar um pouco contra mim. O senhor realmente acha isso, Stronov-sama? O que exatamente aconteceu para fazer Gazef, o melhor guerreiro do reino, duvidar de suas próprias habilidades? Só então, Klimb lembrou que a unidade que Gazef liderava tinha poucas pessoas. Klimb não tinha família e, portanto, só ouvira os rumores quando passava pelo hall. Aparentemente, a unidade se envolveu em um incidente e havia perdido várias pessoas. Acho sim. Se não fosse por um lançador de magia bondoso que me ajudou uns tempos atrás, eu nem poderia estar aqui hoje. Quando ouviu isso, Klimb não pôde mais manter-se incrédulo aos motivos de Gazef. De fato, não havia ninguém que não se surpreendesse ao ouvir essas palavras. Incapaz de conter sua curiosidade, ele perguntou: como era esse lançador de magia bondoso? Ele se chamava Ainz ou Algon. Pelos meus cálculos, ele deve estar a par com aquele monstro, o Mago do Império. Klimb nunca tinha ouvido esse nome antes. Klimb adorava heróis, ele tinha uma paixão secreta por sagas heroicas. Seu interesse até cruzava as fronteiras raciais.
Além disso, ele decorava avidamente todas as histórias de aventureiros que soube acontecer nos países vizinhos. Mas mesmo assim, ele não se lembrava do nome que Gazef havia mencionado. Claro, ele pode estar usando um pseudônimo. Isso, Glum. Klim deu um chega pra lá na curiosidade. Não tenho o direito de perguntar uma coisa dessas, ele perdeu muitos homens no incidente. Isso seria terrivelmente rude. De hoje em diante vou guardar esse nome. Mas, está realmente bem se eu treinar com o senhor? Claro, não será um treinamento sério, só vamos trocar uns golpes de espada, uma ou duas vezes no máximo. Se vai aprender algo com isso, aí tudo depende de você. Afinal, você é um guerreiro de primeira classe entre os soldados do reino. Isso me motiva a treinar com você. Isso foi um grande elogio, mas Klim só pôde aceitá-lo como cortesia padrão. Não era que Klim fosse muito forte, mas que os padrões pelos quais ele era julgado eram muito baixos. A média dos soldados do exército real era pouco mais forte que um homem comum, obviamente muito mais fracos que os cavaleiros profissionais do exército imperial. Praticamente nenhum deles era famoso nas nações vizinhas, como Gazef era. Os subordinados diretos de Gazef eram excelentes soldados, mas ainda estavam um pouco abaixo de Klim. Entre os ranks de aventureiros, cobre, ferro, prata, ouro, platina, mithril, orichalcum e adamantite, Klim se classificaria na melhor das hipóteses como ouro. Ele não era fraco, mas havia muitos outros que eram mais fortes que ele. Poderia uma brincadeira como essa realmente motivar Gazef, quem era classificado como adamantite em termos de aventureiro? Klim afugentou os pensamentos que o enfraqueciam. Ter o homem mais forte do reino treinando com ele era uma oportunidade rara. Ele não se arrependeria, mesmo se Gazef acabasse ficando desapontado no final da sessão. Está bem, eu gostaria de trocar golpes com o senhor. Gazef sorriu fracamente e fez uma reverência. Os dois foram para o armário e escolheram armas adequadas para a prática. Gazef selecionou uma espada bastarda, enquanto Klim selecionou um pequeno escudo e uma espada larga. Depois disso, Klim removeu as placas de metal dos bolsos. Seria terrivelmente desrespeitoso usá-las enquanto lutava contra alguém mais forte. Além disso, ele precisaria dar tudo de si, caso contrário, não seria capaz de tirar proveito. Seu inimigo era o mais poderoso guerreiro do reino. Ele tinha que concentrar todas as suas energias e experimentar o poder desta poderosa muralha diante dele com toda a sua força. Depois que Klim ficou pronto, Gazef perguntou: seus braços estão bem? Ou ainda estão rígidos? Não, mas, estão bem sim. Sinto que ainda ardem um pouco, mas isso não afeta minha pegada nem nada assim. Klim acenou com os braços. Gazef viu seus movimentos e assentiu, havia ficado claro que não estava mentindo. Que bom, se bem que, de certa forma, é até uma pena. Em combate real, é muito raro enfrentar alguém estando na melhor condição possível. Se a força que mantém sua pegada no punho for afetada, vai precisar pensar em um modo de compensar isso. Já aprendeu algo do tipo? Não, ainda não. O senhor gostaria que eu voltasse a balançar. Não precisa ir tão longe. É só uma dica, pois precisa proteger Sua Alteza a todos os momentos. Você deve praticar estilos de luta que podem ser usados quando estiver em desvantagem, digo, quando espadas não sejam a opção, ou talvez praticar usando várias formas de armas alternativas. Conhecimento não faz mal a ninguém. Sim. Espadas, escudos, lanças, machados, punhais, manoplas, arcos, clavas e armas de arremesso. O uso dessas armas é conhecido como as 9 artes, elas são a base de todos os combates armados. Acontece que, se tentar aprender tudo, acabará sem saber nada. Eu sugiro escolher 2 ou 3 e ir treinando com elas. Enfim, já falei demais. Não diga uma coisa dessas, Stronoff-sama. Estou profundamente grato pela palestra. Gazef sorriu e acenou para cessar o agradecimento de Klim. Vamos começar assim que estiver pronto. Comece por me dar o seu melhor movimento em sua condição atual. Depois disso, dependendo do tempo. Bem, eu posso não ser capaz de te ajudar, mas vou encontrar uma chance de explicar as 9 artes e os segredos de lutar com outras armas. Sim. Espero ansiosamente que dê para que o senhor me ensinar. Muito bem.
Mas fique sabendo que não estou tratando isso como treino de verdade. Quero que venha com tudo, como se fosse uma batalha real. Klimb lentamente baixou a espada para uma posição baixa, obliquando seu corpo para que seu lado esquerdo ficasse de frente para Gazef atrás de seu escudo. O olhar nos olhos de Klimb era afiado, indicando que não mais tratava isso como treinamento. Da mesma forma, a postura de Gazef já deixou claro sua prontidão de combate. Os dois travaram os olhos um no outro, mas Klimb não conseguiu fazer o primeiro movimento. Era muito mais fácil mover-se agora que ele havia removido as placas de metal, mas ainda assim ele não achava que poderia derrotar Gazef. O outro homem era muito superior a ele em termos de habilidade física e experiência. Pisar descuidadamente em seu alcance de ataque apenas convidaria um contra-ataque. Gazef era um guerreiro melhor do que ele, então talvez não desse para evitar. No entanto, se esta fosse uma batalha de vida ou morte, significava que ele deveria simplesmente jogar sua vida fora porque não conseguia evitar. Se não, então o que ele deveria fazer? A única resposta para isso era: ele precisava atacar as fraquezas na postura de Gazef. Klimb era inferior em parâmetros físicos, experiência e espírito, todas as qualidades que um guerreiro requeria. Se houvesse alguma maneira de abordar essa disparidade, seria através de seus respectivos armamentos. Gazef pegou uma espada bastarda. Em comparação, Klimb estava com uma espada larga e um pequeno escudo. Se seu equipamento estivesse encantado, talvez ele pudesse ter alguma chance, mas eram apenas armas de treino, praticamente iguais. No entanto, Gazef tinha apenas uma arma, enquanto Klimb tinha duas, afinal, um escudo poderia ser usado como arma. Por um lado, era mais fraco, mas por outro, lhe dava mais opções. Ele defletiria um golpe com seu escudo e depois golpearia com sua espada. Ou isso, ou usaria a espada para criar uma abertura e depois golpear com o escudo. Klimb decidiu sobre sua estratégia, que era aproveitar as oportunidades para se contra-atacar. Então, ele estudou cuidadosamente os movimentos de Gazef. Depois de alguns segundos, Gazef riu. Vai vir ou não? Ou melhor, talvez eu deva ir. Preparado? Gazef ergueu a espada de maneira casual. Ele abaixou sua postura, reunindo forças como uma mola espiralada. Klimb também começou a inundar seu corpo com força, pronto para desviar de qualquer ataque que pudesse acontecer. Então, Gazef se adiantou, mirando a espada em seu escudo. Que rápido! Klimb imediatamente abandonou a ideia de desviar esse golpe. Ele concentrou todas as suas energias para a defesa, a fim de suportar o golpe. E no momento seguinte, um impacto surpreendente explodiu em seu escudo. Tão poderoso foi o golpe que Klimb se indagou se o escudo havia se partido. Tinha sido tão forte que a mão segurando o escudo ficou dormente. Não havia como evitá-lo sem usar toda a força de seu corpo. Onde eu estava com a cabeça? Que tipo de sincronia é preciso para explorar uma fraqueza nessa técnica? Preciso suportar esse golpe, pelo menos isso. Klimb grunhiu em sua ingenuidade e, em seguida, outro impacto floresceu em seu intestino. Guarg! O corpo de Klimb voou pelo ar. Suas costas bateram pesadamente no chão de pedra, o deixando sem fôlego. Quando ele olhou para Gazef, imediatamente percebeu o que tinha acontecido. Gazef estava apoiando a perna no chão, Klimb foi acertado por um chute poderoso e foi jogado longe. Não se concentre demais nas mãos só porque brandem a espada. Não é assim que se faz, garoto. Você pode acabar recebendo um chute desses. Eu mirei na barriga, mas eu poderia ter mirado em algum lugar com menos proteção, como tentar quebrar suas rótulas ou algo assim. Por exemplo, mesmo se tiver com proteção acolchoada na virilha, certas coisas podem estourar, entendeu? É preciso ficar de olho no corpo inteiro do seu oponente e estudar cada movimento. Sim, senhor. Klimb lentamente se levantou, rangendo os dentes contra a dor latejante vinda de sua barriga. Gazef era demasiadamente poderoso e sua força física correspondia à sua reputação no reino. Se Gazef estivesse lutando a sério, poderia facilmente ter quebrado as costelas de Klimb através da cota de malha ou, de outro modo, o deixado incapaz de lutar. O fato de Klimb não ter sofrido tal destino foi devido ao exímio controle de força que Gazef possuía.
que apenas o chutou com um pouco de força e, como resultado, Klimb foi arremessado longe. Ele ainda considerou como treinamento, muito obrigado. Enquanto agradecia mentalmente por ser pessoalmente disciplinado pelo maior guerreiro do reino, Klimb ergueu sua espada novamente, seu coração transbordava de gratidão. Este tempo treinando juntos era inestimável. Ele tinha que ter cuidado para não deixar que isso acabasse cedo demais. Klimb se cobriu com o escudo novamente. Ele avançou em direção a Gazef, que analisava Klimb em silêncio. Se isso continuasse, ele só faria os mesmos erros antigos novamente. Quando Klimb se aproximou, ele foi forçado a reconsiderar suas táticas. Gazef aguardava placidamente seu inimigo que se aproximava, com uma expressão assustadoramente calma no rosto. Aparentemente, Klimb não poderia forçar Gazef a usar táticas de resposta às suas habilidades. No entanto, agonizar sobre esse fato seria uma forma de arrogância. Klimb estava chegando ao limite. Embora acordasse cedo para praticar todos os dias, sua taxa de crescimento era mais lenta do que uma vaca que pastasse pela rua. Ele fez pouco progresso desde que começou a aprender a arte da espada. Mesmo ele podendo ser capaz de melhorar sua velocidade e força treinando seu corpo, ele pode não ser capaz de dominar habilidades especiais como artes marciais e afins. Seria terrivelmente rude para alguém como Klimb resmungar sobre não ser capaz de forçar um indivíduo talentoso a usar suas verdadeiras habilidades. Em vez disso, ele deveria culpar sua própria falta de talento por não ser capaz de fazer com que seu oponente desse o máximo de si. Com toda certeza, quando Gazef disse a ele para tratar isso como uma batalha verdadeira em vez de um treinamento simples, ele estava dizendo a Klimb: lute como se quisesse tirar minha vida, ou não será digno de ser meu oponente. Klimb rangeu os dentes, mas foi baixo. Ele desprezava a própria fraqueza. Se fosse mais forte, ele poderia ser mais útil. Ele poderia se tornar a espada da princesa e confrontar diretamente os vilões que assolam o povo do reino. Ele se sentiu culpado, pois a única espada da princesa era tão frágil que até para ser sacada da bainha era preciso ter cuidado. No entanto, Klimb imediatamente afastou a culpa. Ele não deveria estar chafurdando na lama da autopiedade agora, mas usando todas as suas forças para lutar com o poderoso adversário diante dele, na esperança de evoluir, mesmo que apenas um pouco. Havia apenas um pensamento em seu coração. Eu preciso ser útil para a princesa. Oh! Gazef exalou, e a expressão em seu rosto mudou um pouco. Isso porque o jovem diante dele tinha um olhar diferente do habitual. Até agora ele só havia mostrado feição de chocado, ansioso e nervoso. Mas daquele chute, essas feições irritantes se foram, agora deram lugar às de um guerreiro. Gazef elevou seu nível de alerta mais um pouco. Ele considerava Klimb melhor do que o próprio rapaz se considerava. O que ele mais apreciava era a sede de força de Klimb, bem como a lealdade que beirava a devoção. E por fim, suas habilidades com a espada. Klimb não aprendera com um mestre, mas observava os outros e modificava suas observações em um estilo autodidata. Sua técnica não era elegante e tinha muitos movimentos inúteis. No entanto, era diferente de estilos aprendidos através de lições rotineiras. Ele considerava cuidadosamente cada golpe, criando um estilo que era ideal para o combate prático, ou para ser mais direto, o estilo de um assassino. Gazef achou isso maravilhoso. Afinal, espadas foram criadas justamente para matar. As habilidades de espada aprendidas como uma forma de recreação não eram úteis no campo de batalha. Seus usuários não poderiam defender aqueles que queriam proteger, não podiam salvar aqueles que queriam resgatar. Para esses, a única coisa que podiam fazer era esperar pela morte. Mas Klimb era diferente. Gazef tinha certeza de que ele poderia matar seus inimigos e salvaguardar as pessoas que eram importantes para ele. Ainda assim, você está diferente, mas ainda não é páreo para mim. O que vai fazer agora? Para ser honesto, Klimb não tinha talento. Por mais que desse tudo de si, por mais que treinasse seu corpo, nunca conseguiria atingir o apogeu da esgrima sem talento. Ele era como posse comparado a pessoas como Gazef ou Brahim Unglaus. O desejo de Klimb de se tornar mais forte do que qualquer outra pessoa não era nada mais que um sonho ou fantasia.
Mesmo assim, porque Gazef queria ajudar Klimb, não seria mais benéfico gastar seu tempo com alguém melhor? A resposta era bem simples. Gazef não podia ignorar a perseverança inabalável de Klimb, por mais inútil que fosse. Se cada homem se refreasse diante de seus limites pessoais, então poder-se-ia dizer que Gazef tinha pena do fato de que Klimb tentava subir a íngreme muralha ignorando os próprios limites. Portanto, ele queria ensinar Klimb outra coisa. Ele sentia que havia um limite para as habilidades de uma pessoa, mas não limitava a experiência. Além disso, havia mais um motivo. Sentiu uma profunda pena pelo trágico estado de seu grande rival. Quer dizer que estou usando ele como um substituto, o que dê serviço, mas duvido que este confronto cause algum mal a ele. Vem com tudo, Klimb. Ele recebeu uma resposta estridente ao seu resmungo autodirigido. Sim, senhor. Enquanto respondia, Klimb apoiou o pé com firmeza no chão e avançou para a frente. Ao contrário de antes, a expressão de Gazef estava severa quando ele ergueu a espada em uma posição alta. Ele cortaria de cima para baixo. Se Klimb o bloqueasse com seu escudo, ele pararia no meio do caminho. Se ele o bloqueasse com sua espada, sua arma seria derrubada. Esse ataque essencialmente fez sua defesa sem sentido. Bloquear era uma jogada ruim, mas Klimb estava usando uma espada larga, em comparação com a espada bastarda de Gazef. Tudo o que ele podia fazer era correr para o alcance da espada de Gazef. Gazef sabia disso e se endireitou para executar o bote. Era como correr para a boca de um tigre, mas Klimb apenas hesitou por um momento. Ele mergulhou direto no alcance do ataque da espada de Gazef. Gazef estava esperando por ele, e assim que desceu seu braço, Klimb o bloqueou com o escudo. O impacto impressionante foi maior do que o de antes. Klimb fez uma carranca quando a dor percorreu seu braço. Que pena. Nada mudou. Houve uma certa decepção no rosto de Gazef quando ele apontou o pé para a barriga de Klimb e então. Fortaleza! O olhar no rosto de Gazef mudou para um de choque quando ele ouviu Klimb gritar. A arte marcial Fortaleza não exigia um escudo ou espada para ser usada. Se desejado, poderia ser ativada em uma armadura ou até com as mãos nuas. É claro que a maioria das pessoas usaria isso quando bloqueasse com uma arma ou escudo, porque a sincronia precisava ser perfeita. Ao usá-la com armadura, um erro de cálculo resultaria em um ser deixado indefeso diante dos inimigos. Portanto, a maioria das pessoas preferia usá-la em escudos ou espadas. Era o senso comum. Contudo, Klimb sabia que Gazef iria dar um chute, então ele não precisava se preocupar com isso. Estava esperando por isso? Sim, senhor. A força do chute de Gazef pareceu desaparecer, como se absorvida por algo macio. Gazef não pôde colocar força em sua perna estendida e, assim, foi forçado a recuperar seu equilíbrio. Vendo o estado desequilibrado de Gazef, Klimb se aproximou dele. Corte! Ele ergueu a espada depois de iniciar a manobra e, em seguida, desferiu um golpe de cima para baixo. Você precisa desenvolver uma técnica que possa desferir com confiança. Depois de obedecer ao conselho de um certo guerreiro, Klimb sua falta de talento começou a treinar com afinco, trabalhando de corpo e alma para produzir esse movimento, um golpe que cortava de cima para baixo. O corpo de Klimb não estava embainhado nos músculos. Ele nascera com um físico normal e construir músculos era difícil. Ele também não era dotado de destreza, permitindo que ele se movesse como queria, mesmo com um corpo musculoso. Por causa disso, ele havia aperfeiçoado uma estrutura muscular apropriada ao seu estilo de treinamento árduo. O fruto disso foi esse golpe. Era um ataque cortante de alta velocidade que havia sido refinado a níveis extraordinários, um lampejo de aço seguido por um poderoso vento. Esse golpe atingiu a cabeça de Gazef. Seria fatal se estivesse conectado, mas Klimb não estava pensando nisso. Sua confiança em Gazef era absoluta. Ele só usara esse movimento porque tinha certeza de que o poderoso Gazef não seria atingido por um ataque daquele nível. Houve um zumbido de metal, e a espada larga colidiu com a espada bastarda levantada. Tudo isso ainda estava dentro de suas expectativas. Klimb concentrou toda a extensão de sua força na tentativa de desequilibrar Gazef. No entanto, Gazef permaneceu imóvel como uma montanha.
Era difícil manter o equilíbrio em um pé, mas Gazef havia bloqueado facilmente o ataque feito com a força total de Klimb. Era como se ele estivesse enraizado na própria terra. Klimb atacou com seu golpe mais forte, usando toda a força que conseguiu reunir. Porém, mesmo a combinação desses dois fatores não foi para o abalar Gazef firme em seus pés. Este fato chocou Klimb em seu âmago, e seus olhos foram para sua barriga. Ele teve que se aproximar para atacar usando a espada larga. Ou seja, Gazef poderia ser capaz de chutar sua barriga mais uma vez. Quando Klimb saltou para longe, tal chute atingiu seu corpo novamente. Houve uma dor fraca e latejante. Depois disso, os dois cambalearam vários passos separados. Gazef abaixou os olhos e os cantos de sua boca subiram ligeiramente. Um sorriso, mas não aquele que causava descontentamento. Ele mostrou claramente seu bom humor. Klimb ficou um pouco desconfortável diante do sorriso, que era como um pai vendo seu filho amadurecer. Bom trabalho. Melhor eu ficar um pouco sério agora. O rosto de Gazef mudou. Uma emoção de terror percorreu o corpo de Klimb. Isso porque seus instintos lhe diziam que o lutador mais forte do reino agora estava diante dele. Relaxa, eu tenho uma poção comigo. Deve ser capaz de consertar ossos quebrados, então não se preocupe. Muito obrigado. O coração de Klimb balançou quando ele ouviu seu oponente dizer que ele possivelmente sofreria uma fratura. Ele estava acostumado a ser ferido, mas isso não significava que gostava. Gazef deu um passo à frente, 2 vezes mais rápido do que Klimb. A ponta da espada bastarda apontou para o chão, traçando um caminho baixo que veio nas pernas de Klimb. A velocidade do ataque trouxe pânico a Klimb, e ele fincou a espada no chão, preparando-se para proteger as pernas. Houve um impacto feroz. Assim que Klimb percebeu, a espada de Gazef saltou para cima. A espada bastarda viajou ao longo do corpo da espada de Klimb em uma trajetória ascendente. Og! Klimb jogou o rosto, e o resto do corpo, para trás, e a espada bastarda passou por seu corpo. Vários fios de cabelo foram cortados e seguiram o deslocamento do ar. Cheio de medo de como Gazef o havia dominado em um instante, Klimb olhou a ponta da espada. Então, para seu horror, ele viu a espada bastarda parar de repente, e então virar. Seu corpo estava se movendo antes que sua mente pudesse pensar. Como se impulsionado por um instinto básico de sobrevivência, ele estendeu seu pequeno escudo, que colidiu com a espada bastarda e produziu um som de metal. E então, ag! Houve uma onda de dor. Klimb foi arremessado pelo impacto. Ele bateu no chão rolando, e com o impacto perdeu seu controle no punho da espada. Parece que a espada bastarda tinha mudado de direção imediatamente para uma varredura horizontal depois de saltar do escudo, e isso atingiu a lateral de Klimb, que estava exposta. Siga o fluxo entre seus movimentos. Não pense, primeiro atacar, depois defender. Todo movimento deve ser feito para lançar o próximo ataque. Pense em como usar sua defesa para emendar um ataque. Klimb pegou sua espada caída e apertou a mão na dor em sua cintura enquanto lutava para ficar de pé. Dei um golpe mais fraco, sei que fraturar ossos é um saco. Ainda é capaz de lutar, né? Como está se sentindo? A respiração de Klimb estava cheia de tensão e dor, em contraste com a respiração calma e regular de Gazef. Ele só estava desperdiçando o tempo de Gazef se não conseguisse nem suportar alguns golpes. Dito isso, Klimb ainda queria se tornar o mais forte possível. Ele acenou para Gazef e ergueu a espada. Ótimo. Então vamos continuar. Sim, senhor. Com esse grito rouco, Klimb começou a avançar. Ele foi atingido, ele foi derrubado, ele foi até mesmo espancado. Klimb foi amarrotado no chão de pedra várias vezes. As lajes frias drenavam o calor de seu corpo através de suas roupas e cota de malha, na verdade parecia muito confortável. Ele não enxugou o suor. Mais precisamente, ele não tinha forças para fazê-lo. Quando a dor submergiu sua mente e todo o seu corpo, uma súbita onda de fadiga o inundou, e seus olhos se fecharam levemente. Se saiu muito bem. Eu tentei evitar quebrar ou trincar seus ossos enquanto o golpeava. Como está se sentindo? Ainda no chão, Klimb moveu as mãos para sentir os lugares que doíam. Então ele abriu os olhos. Sem problemas aqui.
Dói, mas são apenas inchaços e contusões. As ondas de dor eram bastante leves. Não afetariam seus deveres de proteger a princesa. Que bom, então não precisaremos usar a poção. Não. E se eu usar, vai remover os efeitos do treinamento muscular. Isso aí, fornecer uma cura rápida por magia reverte o músculo ao seu estado original. Deixe que sarem naturalmente. É assim que é. Então, vai proteger a princesa depois disso, correto? Sim. Mas enfim, fique com isso então. Use-a se algo acontecer. O frasco de remédio tilintou quando Gazef o colocou ao lado de Klimb. Muito obrigado. Klimb sentou-se, olhando para Gazef. Ele olhou para o homem cuja esgrima ele não podia sonhar em competir. O homem ileso achou estranho e perguntou: Que foi? Nada. Eu apenas pensei que o senhor é realmente incrível. A testa de Gazef estava sem suor. Sua respiração estava calma e regular. Essa era a diferença entre Klimb, exausto no chão, e o homem mais forte do reino. Klimb suspirou em desalento, mas estava satisfeito com o resultado. Gazef, por outro lado, parecia estar sorrindo. Se é o que acha. Bem, como? Se pretende perguntar como eu fiquei tão forte, eu realmente não sei. Basicamente, eu nasci assim. Aliás, aprendi a lutar como mercenário. Os nobres chamavam meu hábito de chutar as pessoas de rude, mas foi nessa época que eu aprendi. Não descobri algum segredo para me tornar forte. Concluiu Gazef. Klimb pensara que repetindo a mesma prática repetidamente acabaria por torná-lo um pouco mais forte, mas isso foi rejeitado em um instante. Nesse sentido, você é bastante adequado para o meu estilo de luta, chutes e socos combinam com seu porte, Klimb. Oh, o senhor acha mesmo? Oh, sim. Você não foi treinado como espadachim ou soldado, mas leva jeito. Quando alguém pega uma espada, é natural se apenas nela, mas eu não curto isso. Eu sinto que a espada deve ser apenas um método de ataque, assim como socos, chutes e assim por diante. É um modo de lutar bem prático. É dito como sujo, mas combina com aventureiros. O rosto de Klimb não era mais uma máscara de seriedade. Havia um sorriso. E pensar que o homem mais poderoso do reino realmente elogiaria suas habilidades aleatórias e desleixadas de espada. Ele ficou encantado com o fato de que sua esgrima, que os aristocratas desprezavam, recebera tais elogios. E é isso, chega de treinar por hoje. O dever me chama. Preciso encontrar o rei a tempo do café da manhã. E você não precisa se apressar e ir para o lado da princesa? Não, a princesa tem uma visita hoje. Uma visita? É algum nobre? E pensar que a princesa teria um interlocutor. Gazef ficou bastante surpreso e, em seguida, Klimb respondeu. Sim, a Indra-sama. A Indra? Oh, qual dos Aindra? Azul, ou é o vermelho? Ah, é a Indra-sama da rosa azul. Gazef suspirou em visível alívio. Ah, tá, claro. Se uma amiga a visita. Gazef estava supondo que Renner havia impedido Klimb de estar ao lado porque tinha recebido a visita de uma amiga, mas a verdade era que Klimb gentilmente recusou o convite. Ele e a princesa tinham um relacionamento em que não precisavam discutir trivialidades, até Gazef franzia a testa em desaprovação se soubesse que Klimb recusara o convite de um membro da casa real. Portanto, ele não declarou a verdade, mas deixou que Gazef tirasse suas próprias conclusões. Klimb conheceu a Indra através de Renner, e a Indra o considerava muito bem. Certamente, ela não o rejeitaria como os outros nobres caso ele se juntasse a elas em um jantar. No entanto, Klimb considerou que sua mestra, Renner, não tinha quase nenhuma amiga, e sentiu que se ele, como homem, não estivesse por perto, as duas senhoritas seriam capazes de falar sobre coisas pessoais que não falavam normalmente. Muito obrigado por hoje, Gazef-sama. Que isso, não faça cerimônias. Eu também me diverti bastante. Se não for incômodo, posso pedir sua orientação novamente, como hoje? Gazef não pôde responder por um momento. Klimb viu sua reação e começou a se desculpar, mas Gazef falou primeiro. Claro, tudo bem. Contanto que não haja mais ninguém por perto. Klimb entendeu profundamente a relutância de Gazef e, por isso, não falou mais. Ele forçou seu dolorido corpo a ficar de pé e falou seus sentimentos sinceros. Muito obrigado.
Gazef acenou de volta e caminhou em frente. Ah, melhor dar um jeito nessa bagunça bem rápido. Não quero me atrasar e perder o café da manhã com o rei. Ei, aquele seu golpe descendente foi muito bom. Mas precisa pensar sobre o que virá depois. Pense no que faria se fosse evitado ou bloqueado. Sim, senhor.